Agora, vamos agradecer aí, antes de começar o bate-papo, a participação das escolas de governo que integram a nossa rede de inovação em governo. Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e Niterói, Escola de Gestão Penitenciária e Formação para a Ressocialização do Estado do Ceará, Universidade Federal da Fronteira Sul de Santa Catarina, Ministério Público do Estado de Santa Catarina, Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, juntamente com a SSP-SC. E agora a gente vai para as notícias inovadoras. Enquanto eu vou dando as notícias inovadoras, eu gostaria de pedir vocês, os palestrantes, se sentassem aqui. Eu vou ficar naquele banquinho aqui, vocês podem ir ficando aqui atrás, por favor. Então, vamos lá. Nos dias 4 e 5 de dezembro vai acontecer a 4ª Semana de Gestão do Conhecimento e Inovação do Metrô. Então, alguns temas que vão ser citados lá e discutidos. Os benefícios de uma política de inovação para uma instituição pública, transformação digital na gestão e educação corporativa, metodologias ágeis, design, tudo isso vai fazer parte desse evento. E uma outra notícia também, a gente falou tanto do PitGov, vamos falar de novo, porque o PitGov merece. O programa PitGov da Secretaria de Governo recebeu uma premiação da ENAP, no 22º concurso de inovação no setor público. O PitGov foi uma das 5 melhores iniciativas na categoria Poder Executivo Estadual. E essa cerimônia aconteceu segunda-feira em Brasília. O projeto também foi falado aqui, o Acessa Campus, que é da Secretaria de Governo, que oferece, como disseram aqui, o Cássio falou, né, coworking públicos. Aliás, eu acho que não falou, então eu vou falar. O Acessa Campus oferece esses espaços públicos para fomentar o empreendedorismo e economia criativa no estado de São Paulo. Vai oferecer hoje uma oficina sobre linhas de financiamento e microcrédito do Banco do Povo e sobre o programa Juro Zero Empreendedor do Sebrae. Essa atividade vai acontecer no Acessa Campus do Parque da Juventude. Se você quiser mais informações, é só acessar www.acessasp.sp.gov.br/Acessa Campus. Eu acho que está aparecendo aí na tela também. Está acontecendo muita coisa no universo da inovação. Vamos lá, só mais algumas. E nesse final de semana vai acontecer o Hackamérica, na Universidade Mackenzie. É uma hackathon com participação de 5 países da América Latina na área de mobilidade urbana e uma premiação de $10 mil e uma incubação da solução premiada e participação na 30ª Hackathon Global de Transporte, que vai acontecer em Estocolmo em 2019, na Suécia. O evento contou com o patrocínio do metrô, com o apoio técnico do Núcleo de Inovação da Secretaria de Governo do Estado de São Paulo, apoio institucional da CPTM e da Artesp. E o site também, se você quiser mais informações, vai aparecer também aí na tela, www.hackamericas.org. E uma outra boa nova, que tem muito a ver com esse espaço aqui também, é que está em andamento um projeto junto ao Grêmio Escolar da Escola Estadual Caramuru, Escola do Estado de São Paulo, para a implantação de um lab de inovação. O laboratório é resultado de um trabalho coletivo, então nós estamos num lab, né, de inovação, então o laboratório é um resultado de trabalho que envolve protagonismo dos alunos, né? Então, alunos, órgãos centrais, FDE, professores. A Escola de Formação de Professores está coordenando essa iniciativa e o calendário prevê que no dia 21 de dezembro, o secretário de Educação do Estado de São Paulo vai inaugurar esse espaço para fomentar a inovação na rede pública. Agora, vamos passar para a nossa parte aqui. A gente já tem perguntas. E aí eu queria dizer aqui para quem estiver presente, se quiser fazer perguntas, por favor. E quem quiser mandar também, pode mandar. Deixa eu abrir aqui meu celular. Vamos para a primeira pergunta. Tem uma pergunta aqui para a Ila. Ila, por favor. A Francine Penapovo é do SESC, de Minas Gerais, e ela pergunta para você: como os empreendedores sociais podem medir o impacto social de seus empreendimentos? Isso é um desafio? O que você observa lá na experiência do Amani? Bom, primeiramente, obrigada pela pergunta, é super fundamental, porque quando uno fala em empreendimento social, tem que falar do impacto, né? Não basta só com fazer algo muito legal, tem que impactar. E o que acontece muitas vezes na questão social é que as mudanças demoram décadas, às vezes, para ser visíveis. Então, às vezes, medir o impacto final é mais difícil, mas você sempre pode medir alguns indicadores que vão te levando a esse impacto final.
Então, eu acho que é difícil, é importante, muito importante, tem que fazer, tem. Acho que essa é a resposta curta. Vocês que têm, né? Vocês citaram aí, né? O Cássio, também o Vahid, essa questão do impacto. Vocês têm essa preocupação de estar sempre fazendo medindo isso? Como que vocês fazem isso? Então, a gente começou a trabalhar bastante esses indicadores agora, até por conta que eu citei desse aporte que nós chamamos do BID. O BID exige que trimestralmente a gente apresente indicadores de impacto, né? Então, na realidade, agora, a gente tem muita consciência do impacto que a gente causa direto ou indireto, mas agora que nós estamos focados em como medir esse impacto, que não é uma coisa muito simples, né? Quer dizer, a gente está hoje buscando construir esses indicadores de impacto. E você, Vahid, quer responder? Sim, também a gente, no projeto, teve que determinar quais seriam esses indicadores, a gente teve que acompanhar eles. No nosso caso, não é tão desafiante alguns indicadores, mas outros finais são mais desafiantes, né? Bom, então eu vou aproveitar e sobre os indicadores, falar com o Cláudio também. Cláudio, como é que você observa, assim, na experiência de vocês e tal, sobre essa cultura do uso de indicadores por parte do governo, né? Ainda não existe essa cultura, essa tradição de usar os dados, os sistemas não estão conectados muitas vezes, né? Então, os sistemas que os usuários usam, então essa captura de dados, você não consegue fazer essa ligação. Como é que você sente isso em relação à Big Data no governo? Então, na verdade, como eu falei, né, a gente está perdido num emaranhado de dados muito grande, né? O volume de dados é muito grande. Então, é importante a gente ter ideia da onde vem essa informação, né? É importante a gente saber a procedência dessa informação para trabalhar com dados de qualidade, né? E aí sim separar, estruturar para poder trabalhar e fazer o estudo e a análise que precisa ser feita para você ter um bom resultado. Você acha que ainda tem um caminho aí em relação ao governo e ao uso que se faz da Big Data? Sim, se falando, por exemplo, na operação da Big Data Corp, né, a gente trabalha com a extração do dado público, né? Então, nessa extração, é um volume muito grande. E aí você precisa ter depois um trabalho de analytics para poder fazer o estudo que você precisa ser feito. E sim, eu acredito que é preciso ainda muito estudo para poder entender melhor, porque se você tiver um insumo bom, o seu resultado vai ser bom, né? Então, acho que a preocupação maior agora, no caso, por exemplo, quando quem trabalha com Big Data, é exatamente a qualidade do dado que você vai estar trabalhando. Bom, tem uma outra pergunta aqui, aí vamos agora para o Vahid. Vahid, aqui não identificou quem está perguntando, mas enfim, antes de projetar o aplicativo, o ClassApp, vocês fizeram uma pesquisa para saber sobre a conectividade dos alunos e famílias das escolas públicas para identificar, por exemplo, se usavam smartphones? Porque existe, às vezes, essa questão, mas a gente vai projetar isso, mas ninguém usa, enfim. Vocês tiveram essa preocupação? Sim, na época, em 2014, não era ainda algo disponível, a gente não era difícil avaliar isso, estava bem no início, mas já era visível que esse cenário ia mudar em poucos anos. Então, às vezes, a gente se preocupa mais em fazer pesquisa e não olha a tendência, né? Então, a tendência era clara, então a gente anteviu essa tendência e já começou a construir. Quando a gente começou o PitGov, também existia essa preocupação, mas a gente falou para o governo, fiquem tranquilos, é uma tendência, a gente tem que pilotar agora, porque dentro de poucos anos isso não vai ser mais problema. Né? E hoje eu acho que a gente vê um questionamento muito menor sobre isso do que na época, em 2014. Né? Parece que tem que trabalhar com a tendência, uma certa ousadia também, né, de você pensar. Ila, eu queria saber de você assim, sobre essas habilidades, né, que vocês observam lá no Amani. Quais são as habilidades que são necessárias para um empreendedor social, ou seja, que eles têm, porque são empreendedores sociais, e você vê que existe uma conexão, por exemplo, da escola com esse tipo de formação? Nossa, pergunta boa, bem complexa. Eu me considero também uma empreendedora social, né? A gente começou criando... Imagina criar uma empresa que está no Quênia, na Índia, Estados Unidos e Brasil. A complexidade burocrática que falavam do governo, meu Deus, né? Então, que o primeiro realmente é que te importe muito. Tem que ser uma coisa que te mantenha essa vontade de fazer. E é muito trabalhoso, tem muitas barreiras, o tempo todo está com questões para resolver. Então, a primeira coisa é que te importe muito.
Acho que a segunda é autoconhecimento. É realmente saber onde você consegue fazer, em que você é bom, em que você não é bom, que time tem que formar, como você lidera, com que princípios. Acho que a outra é que você falou, é coragem. Realmente é um lugar incerto, você se coloca com temas novos, com tendências futuras que ainda não estão presentes, né? A gente falava de inovação social faz 10 anos que ninguém falava ainda, né? Nossa, no Quênia, por que no Quênia? Nossa, por que no Índia, né? Então, tem que ser muito corajoso e como você acredita muito na sua ideia, você consiga sustentar isso a longo prazo, porque você realmente sabe, você consegue ver a visão onde está indo, consegue sustentar. Isso que é outra, uma capacidade de humildade. Eu acho que o empreendedor que acha que sabe tudo vai falir. Então, acho que humildade, o tempo todo, você, mesmo que está em 10 pitches por semana, mesmo que está, sabe, na mídia, que tem um monte de likes, você vai manter essa humildade, que é o que te permite aprender o tempo todo, o que te permite ver os erros, antecipar o que vai acontecer, criar bons times. Então, acho que isso é por nossas habilidades. A questão da escola, eu sou uma convencida que a educação começa quando você nasce, né? Educação é na casa, é no bairro, é na escola. E na escola uno passa muito tempo na escola, né? Passa anos dentro da escola. E acho que aí na escola eu tenho ainda lembrança incrível de professores que me deram realmente chaves para a minha vida toda. Então acho que a escola tem que entender que é um lugar que você educa para a vida, né? Não só para uma profissão, não só para um mercado. E é diferente quando você tem uma currícula para a vida ou para o mercado. Então, por isso eu sempre motivo, vai pessoal nas escolas, ensinem empreendimento social, sabe? Dá o espaço para que as pessoas se comprometam, se mobilizem e criem coisas novas. Então, acho que tem uma conexão bem direta entre a escola e empreender com impacto. Ok. Uma outra pergunta agora, essa aqui da Cecília para o Cláudio. Cláudio, quais bases de dados abertos de governo vocês já usaram? Que produtos ou aplicações de uso social foram criados? Vocês já usaram na experiência de vocês? Olha, na experiência da Big Data, né, a gente trabalha muito com empresa do meio que não é público, né? Então, Sim. assim, a gente atende todos os tipos de empresa. Mas, lógico, que todo tipo de informação que a gente captura pode ser utilizado também para o governo, como né, na apresentação que eu estava falando, né? Porque tudo é informação. Aquele volume todo de dados, eles estão predizendo alguma coisa. A gente consegue interpretar alguma coisa. Informação serve tanto para o governo, né, ou para a empresa particular. Né? Através da informação, você consegue melhorar todo tipo de processo para melhoria, né, de alguma... para a população em si, como eu falei ali na questão da mobilidade urbana, até mesmo na questão, por exemplo, eu sei de casos que já utilizaram a Big Data, até mesmo para você ver aonde estava tendo epidemia de gripe. Sim. Né? E aí você consegue fazer um estudo exatamente para se precaver para as próximas epidemias. Até por citações da palavra tosse em rede social, né? Você Exatamente. tem condição de captar essas informações, né? Exatamente. Aí só tem que trabalhar a questão ética também, né? Que uso que se faz da informação que se recolhe, né? Que é uma outra discussão. Mas eu tenho mais perguntas aqui para o Cássio e para o Vahid, que aí tem muito a ver com esse universo público e dos entraves e desafios, né? Então, quais foram como foi a contratação com o governo, né? Se vocês tiveram que fazer licitação, como é que foi esse processo no caso de vocês dois? No nosso caso, o PitGov, inclusive, ele tem essa finalidade também, quer dizer, ele facilita um pouco, encurta um pouco o caminho de contratações. Tem algumas questões, por exemplo, no PitGov, que eles avaliam empresas que, com base na lei de risco tecnológico, por exemplo, podem ser contratadas por algum outro caminho que não o processo licitatório convencional do 8666, enfim. Mas eu acho que ainda são necessários muitos avanços, né? Uma coisa que a gente percebe muito uma resistência muito grande à inovação em alguns setores do governo. Mas quando a gente começa a mostrar resultado, aí começam a pedir coisas novas, né? Então a gente tem reuniões hoje, por exemplo, na CDHU, e a gente sai de lá com um bloquinho com 3 páginas de sugestões. Aí a pergunta para o governo, ok, acho bárbaro todas as sugestões, e como é que eu banco o desenvolvimento de tudo isso que é caro? Então eu acho que a gente precisa avançar bastante ainda na questão contratação.
Sim. E você, Varrido, no seu caso? No nosso caso, não houve uma contratação, houve um convênio de parceria técnico, né? Então não houve despesa do governo para o nosso projeto. O ganho que a gente teve foi de melhorar a nossa plataforma, entender mais o problema e tudo. Eu acho que a legislação hoje não é adequada para a área de inovação, né? Principalmente na área de software, né? Quando você... É uma legislação que foi pensada muito em compra de materiais, onde você pode especificar muito bem o que é aquilo, mas quando você leva isso para a área de software, você pode especificar aquilo e acabar contratando um Frankenstein no lugar do que você queria. Mas existem alguns avanços que a gente tem conhecimento. Hoje existe uma modalidade de contratação que ainda está sendo estudada, que é o contrato de impacto social, onde o governo paga pelo impacto social e não pela solução, que talvez pode privilegiar empresas realmente engajadas com o problema e não apenas com interesse econômico. Uhum. Bom, eu queria saber se aqui alguém tem alguma pergunta. Está todo mundo quietinho? Vão pensando aí, gente, para vocês participarem também. Tem uma outra aqui. Enquanto isso, eu vou fazendo as de cá, tá bom? Isso é para a ILA. Um curso para empreendedores sociais tem apoio ao patrocínio de entidades ou modelos de negócios? As inscrições são pagas só pelos alunos? Tem bolsa? Como é que funciona? Perfeito, obrigada. A gente oferece diferentes tipos de cursos, alguns duram 2 dias, outros duram 9 meses, já com quase um nível de mestrado. Todos são pagos, mas também a gente dá bolsas. Então, quem realmente precisa e a gente vê que tem muita vontade de realmente empreender com impacto, a gente oferece também a possibilidade de bolsas. Ok. Bom, mais uma pergunta aqui, nesse caso para os palestrantes que participaram do PitGov. Houve alguma dificuldade para participar do programa? Se sim, quais foram as dificuldades? É muito burocrático? A competição é muito acirrada? Como é que foi isso? Olha, como tudo, acho que todo mundo que já participou de qualquer concurso, de qualquer programa de startup, sabe que as inscrições são muito longas, né? Isso em qualquer programa. O Guilherme é o mestre em fazer as inscrições, às vezes chega a perder um período inteiro, uma tarde para fazer a inscrição, são muitas informações, mas eu acho que o processo em si não. Eu acho que a gente estando bem focado nos desafios, eu acho que é bastante, pelo menos para nós, foi bastante tranquilo. Depois tem o momento lá do anúncio das vencedoras, né? E foi uma solenidade até muito bonita no Palácio do Governo, e ali começa todo esse clima, né? Então eu acho que é difícil, é longo respondendo a pergunta, mas eu acho que por mais difícil, mais longo, acho que sempre vale a pena. Para nós valeu muito a pena. E você? Eu acho que também surpreendeu positivamente. Participar não foi tão trabalhoso e burocrático nesse sentido, foi mais desafiante, né? Uhum. Falaram que a gente tinha que apresentar o pitch para os secretários do governo do Estado de São Paulo, né? Só não contaram que ia ter 700 pessoas assistindo a apresentação, né? E aí, como que foi? É o que tem naquele balãozinho, o que eu imaginava, né? A realidade. E tudo mais. Como foi a realidade, né? No Palácio dos Bandeirantes, a gente apresentando para os secretários e 700 pessoas querendo saber o que era. Quando a gente apresentou, era a primeira edição do PitGov, tinha muita gente curiosa para entender, foi o primeiro desafio desse que uma área pública fazia para a iniciativa privada, sim, foi algo bem único. Uhum. Eu acho que foi uma iniciativa muito positiva, eu vejo que iniciou um relacionamento com uma das áreas mais burocráticas, né, do mundo, com uma das áreas mais flexíveis do mundo. Eu percebi que todo o contato do empreendedor com o governo foi positivo, né? Do empreendedor para ganhar paciência, né? Tolerância, não, tá bom, entendi, tudo mais, calma. E para a área pública entender, nossa, mas como vocês estão pensando tão rápido, mas vamos com calma, assim, deixa eu ver e tal. Então, abrir a cabeça também dos gestores públicos, e a gente falou, não, vai dar certo e tudo. Então, eu achei que o casamento foi muito interessante, único, e espero que tenha sido bom para todo mundo. Bom, tem uma pergunta aqui da Cris. Pode, por favor, a Cris é da área de inovação do governo, ela é uma das organizadoras, entusiastas, o que é Cris, do PitGov? Eu sou da área técnica do PitGov. Ajudei na realização do programa. Isso mesmo.
Eu tenho duas perguntas. O Vahid começou a falar já um pouquinho, né, que a gente viu que um dos benefícios principais do programa foi esse choque de cultura. Né? Chega às startups, que são organizações super ágeis, dinâmicas, e é bom que elas sejam assim. E sempre que vocês se relacionam com grandes corporações, sejam com o governo, grandes bancos, sempre vai ter esse choque, porque essas corporações elas têm outros procedimentos, enfim, envolvem vários níveis de decisões. E eu queria que vocês comentassem, de repente, um storytelling mesmo, né, uma contação aí de história de principais desafios desse diálogo de uma estrutura super ágil e chegar numa estrutura... Porque o que a gente percebeu mesmo foi essa mudança de cultura, né? Tanto das startups aprenderem a se relacionar com o governo, tem um aprendizado, mas também dos gestores públicos. O que vocês podem dizer para a gente de aprendizados que vocês observaram nos gestores públicos nesse período? E a segunda pergunta é para você. A gente falou muito de empreendedores sociais e tem muito esse conceito de negócios de impacto social. Parece que tem um entrelaçamento entre os dois. Se você pudesse comentar de como o empreendedorismo social vira um negócio de impacto social, e como o Vahid falou, a gente tem essa categoria dos contratos de impacto social, então, de repente, começar a criar também nichos nessa esfera também, né? Eu não senti tanta dificuldade, porque, como eu disse, assim, eu já tinha atuado como contratado da CDHU para desenvolver alguns programas, né? Tanto na Serra do Mar quanto depois em Campinas. Então, eu conhecia todas aquelas pessoas que atuavam naquele cenário, né? Todas as gerências, as diretorias da CDHU. Então, isso eu não percebi tanto a dificuldade. O que eu percebi mais assim é como aceitar o novo numa organização que tem anos lá de atuação, num método que o governo adota até hoje. Então, vou citar um exemplo para vocês. Quando eu atuava num contrato, eu tinha que fazer relatórios de medição para o governo me pagar, então eu tinha que colocar lá documentos comprobatórios de cada uma das atividades, que eram lista de presença, registro fotográfico, indicadores, uma série de coisas, apresentava o relatório. Com o aplicativo agora, fala, bom, cadê os indicadores? Eu falo, olha, o indicador que eu posso te mostrar é o log de acesso, quantas pessoas acessaram, em que data... Não, mas eu preciso saber se acessaram mesmo. Eu falei, não, está aqui. O meu computador está mostrando que essas pessoas acessaram. Então, essa dificuldade é muito grande. Quer dizer, sair um pouco do tradicional e se focar um pouco no novo. Eu acho que essa é a maior dificuldade. Para a gente foi bem interessante isso, porque a gente sabia que o projeto em fase piloto é um grande desafio, né? A gente fala de piloto, parece fácil falar, mas quando chega para a escola, receber uma decisão que foi feita por uma secretaria, por uma superintendência, chega na escola ali, para eles aquilo caiu de paraquedas, né? Então, é a fórmula do fracasso. Então, a gente já começou falando, espera aí, a forma de fazer isso tem que ser diferente. Então, a gente chegou e falou, a gente tem alguns pedidos para o governo que a gente quer que sejam respeitados. Ele falou, mas o que é? Fala, todo diretor tem que estar presente em todas as nossas reuniões, o diretor das 9 escolas que a gente vai atuar tem que estar presente em todas as reuniões. Fala, mas como assim? A agenda do diretor não dá, é complicado. Então não é prioridade esse projeto, então é melhor não fazer. Não, tá bom, o diretor a gente consegue. Tá. Então, além disso, a gente tem que fazer uma reunião por mês durante todo o projeto. Não, mas uma reunião por mês é muita coisa. Então, é muito, então não dá. Então, para a gente... Não, então vamos fazer uma reunião por mês. Chegamos na primeira reunião, todos os diretores, o que estão esperando que a gente fale o que vai acontecer, sentados e a gente aqui. Fala, não, vai mudar o negócio, a gente vai sentar, vocês vêm aqui contar o que a gente vai fazer junto, né? Então, a dinâmica do processo foi muito interessante e, rapidamente, eles se tornaram protagonistas do processo e a ClassUp virou um suporte para eles e eles sempre apresentaram. Então, depois de 6 meses, cada diretor, sempre, toda reunião, a dinâmica era o quê? O diretor chegava e falava, olha, esse mês foi esse trabalho que a gente fez na nossa unidade e esses são os indicadores que a gente conseguiu avançar. O próximo diretor vinha e apresentava. Então, um pouco daqueles casos de oposição, de alguém que não quer que o projeto vá para frente e tudo mais, foi eliminado na base, porque quando um diretor ia apresentar os números dele e falar assim, a gente está tendo muita dificuldade, como todos os outros estavam funcionando e só ele não estava, então ele preferia não falar muito e só falar, não conseguimos, vamos para o próximo, né? E rapidamente ficava claro o que era deficiência do projeto, o que era má vontade, que isso
sempre tem que ficar na área pública, como não existe uma pressão de execução, a gente sempre tem que pensar nos projetos para ficar claro isso. Então, o indicador é central para isso. Enfim, esses são alguns dos aprendizados que a gente teve e foi assim, o pessoal achou fantástico assim, a forma como a gente conduziu isso daí. Bom, eu vou... Ila. Sim, exatamente. Então, quando eu falei na minha palestra, falei sobre empreendedorismo social geralmente, né? Como um projeto ideado por alguém que tem a motivação de uma solução para um problema social e que persiste no longo prazo, né? Quando você tem essa ideia, tem que decidir onde legalmente se encaixa e como você gera dinheiro ou receita para funcionar, né? Então, no Brasil, você tem principalmente duas alternativas grandes. Ou você é uma associação, sem fins lucrativos, ou você é uma empresa que ganha dinheiro, né? Em outros países, você tem um ponto meio que são negócios sociais, onde você consiga registrar como um negócio que tem impacto social. No Brasil ainda não tem, mas tomara que tenha pronto. Então, quando você decide um ou outro, se você vai como associação, geralmente seu ingresso, seu dinheiro vai vir por doações, principalmente. Você também pode vender serviços ou produtos e ter um ingresso que fica na associação. Quando você vai como empresa, é uma empresa tradicional. Você vende produto ou serviço, oferece uma coisa e recebe dinheiro por isso. A diferença de um empreendedor social pode ser ou uma associação ou uma empresa social. Qualquer dos dois estaria bem. Não importa como obtém a receita, sim importa qual é o objetivo final, o que você prioriza. Você teria que priorizar o impacto social por sobre a receita. O legal agora é que começa a haver muitas coisas híbridas, muitas coisas onde uno mistura. Tem muitos negócios sociais no Brasil que têm as duas estruturas legais. São associações e também são empresas, porque faz sentido as duas coisas. E tem agora uma nova figura que você comentava, que são os bônus de impacto social, em onde você involucra o governo, uma associação, uma ONG, e também, às vezes, um investidor social. Então, o interessante é que a inovação não só tem que vir dos empreendedores sociais, mas do ecossistema. O ecossistema como um todo tem que inovar, porque são soluções de problemas complexos, que requerem mais que um só ator, mais que uma só comunidade. Precisa governo, empresa privada, investidores, comunidade, redes. Então, acho que aqui um chamado, tanto para o governo como para o ecossistema, tudo para ser mais inovador em como a gente estrutura esses contratos de impacto social. Responde mais ou menos essa pergunta? Obrigada. Temos uma outra pergunta aqui. Alguém mais quer responder? Pode, só se apresenta, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Jussara. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar vocês quatro pelas apresentações. São 4 histórias realmente muito interessantes e inspiradoras. E, bom, a minha dúvida, na verdade, é um pedido de conselho, orientação. Eu tenho um projeto que começou em 2015 com um trabalho voluntário de educação financeira, com jovens em situação de vulnerabilidade social. Mas eu gostaria de levar esse projeto para um próximo passo, de expandi-lo, de aumentar a área de atuação dele. Eu já sei o que me move, eu já sei o que me incomoda, eu tenho um problema, eu tenho clareza de quais são as minhas habilidades, mas qual é o próximo passo? Eu tenho algumas ideias, por exemplo, devo desenvolver um aplicativo. Eu sou desenvolvedora por formação, sou analista de sistemas há 18 anos, mas eu fico em dúvida se eu, por exemplo, invisto nas palestras, na elaboração de material didático, ou foco no desenvolvimento de um aplicativo, de um website, ou terceirizo isso, contrato pessoas. Que conselhos vocês me dariam para mim e para outros empreendedores sociais que estão nessa mesma situação, pensando em como expandir, para chegar aonde vocês chegaram? Obrigada. Olha, a pergunta dela vale um Inova Day, hein? Inteirinho para responder. Desculpa, então. Eu estava aqui escutando e falei, caramba, o microfone está na minha mão, eu vou ter que responder primeiro. Imagina. Não, a minha sugestão é, se vocês, eu sei que é complicado, mas se vocês pudessem, cada um de vocês dar uma dica, já te ajuda? E aí depois eles podem responder e tal, como a gente já está meio finalizando, e é muito complexa essa pergunta. Cada um na sua área de atuação pode dar uma dica. A minha dica, a primeira que eu vou dar, acho que assim, ela é absolutamente abstrata, mas é algo que para mim foi, que é a motivação. Acredite no seu negócio e corra atrás.
a gente passa aí por momentos muito difíceis, e fala, dá vontade de jogar tudo pro ar, não. Eu, desde lá de trás, desde a nossa primeira reunião, que eu acredito no projeto Brigo, já briguei com todos os sócios, briga feia, de ficar um mês sem se falar, porque eu sentia que a proposta dele ameaçava o projeto, então eu quebrava o pau, o Guilherme está testemunha, com o Guilherme eu briguei umas 3 vezes já. Então, assim, eu acho que a principal dica é acreditar no negócio e tentar buscar todos os caminhos possíveis para você alcançar o teu objetivo. Bom, parabéns, já é muito querer empreender, então parabéns mesmo. Já sabe que se importa, já tem uma ideia, então parabéns. Celebra isso, é bom celebrar também na jornada que é difícil e longa, então parabéns. Eu acho que agora o próximo passo é entender melhor o problema, né? Uno se importa de uma coisa, mas tem que entender qual é o público, ir a fazer pesquisa, ler, fazer entrevista, visita de campo. Acho que o conhecimento do problema é o próximo passo, entender exatamente essa educação financeira, é o acesso a isso, que não sabem como funciona, não têm os materiais, então acho que entender mais. E eu te dou como dica, procura uma organização que se chama Aflaton, são internacionais, e eles justamente trabalham nesse tema de educação financeira. Como que é? Só repete. Aflaton. Aflaton. Tá. Depois você se fala também. Eu vou colocar a minha resposta, né, voltada aqui para o mundo da Big Data, e falando um pouquinho até da Big Data Corp, né, a gente começou em 2013, né, através de um projeto de mestrado do nosso CEO, Toran Rodrigues. Né? Então, começou de uma forma e hoje, né, a gente já é uma plataforma líder de mercado. Então, assim, o conselho que eu te dou é viva cada dia, entendeu? Aproveitando as oportunidades. E falando um pouco da minha operação, né, às vezes, muito dado que a gente captura nasce de um bate-papo com o cliente. Quando a gente menos espera, a gente está trocando uma ideia, eu entendo a dor do cliente como o executivo comercial, e aí eu vou pensar, será que é possível trazer essa informação? Será que isso está público? Será que tem algum rastro dessa informação? E acaba que a gente consegue trazer diversas soluções. Então, assim, é muito entendendo a dor do momento e nunca se fechar para nada. Tá bom? Eu acho que do momento desse que você está conseguindo criar um impacto com alguma coisa para virar uma empresa, tem muitas variáveis a ser analisadas, mas realmente é uma interseção entre o que você sabe, né, as suas competências, a necessidade do mercado e o valor de negócio disso, né? Eu acho que talvez procurar instituições de fomento, que eu acho que tem muitas no nível local e regional que estimulam espaços de incubação, discutir sua ideia com outros agentes, vai ajudar você a entender onde que aí está o produto e tudo mais, e qual é o próximo passo para isso. Eu acho que tem muitas variáveis aí para olhar. E o meu conselho, assistam o Inova Day. Eu queria agradecer muito a participação de todos vocês. Muito obrigada. Até o ano que vem. Obrigada.